Boa tarde a todos e todas. Eu sou o Paulo Henrique, coordenador do NUPEX, e representando o NUPEX, estou aqui para introduzir a palestra da nossa professora Débora Regina Pastana sobre política e punição na América Latina. Uma breve apresentação do currículo da professora, que dispensa apresentações, porque quem não conhece a Débora não conhece a UFO, né? Então, mas nem todos sabem a trajetória dela. Pois bem, ela começou se graduando em Direito. Já no tempo de graduação, se não me engano, a professora Débora começou a se interessar por questões de violência, e aí ela caminhou, a partir do mestrado, para a Sociologia. Então, desde o seu mestrado, defendido em 2002, sob a orientação do Jorge Migliori, ela estuda violência, controle social e criminologia. A tese dela teve título de Justiça Penal no Brasil Contemporâneo, Discurso Democrático, Prática Autoritária, e foi defendida na Unesp, Universidade Estadual Paulista de Araraquara, em 2007. Desde então ela continua estudando o tema e é professora da UFO desde 2009, 10 anos. Não é pouco tempo. Não é pouco tempo já faz parte do patrimônio da UFO. Então eu convido a fala da professora Débora para começar a sua palestra. Então vamos lá. Boa tarde a todas e todos. Eu já falei para muita gente, mas eu acho que eu nunca falei para muita gente querida. Então eu acho que eu vou ficar emocionada algumas vezes, né? O que é muito raro, né? Porque eu sou da Turona, não sou? Mas talvez eu fique emocionada algumas vezes. É um prazer, uma felicidade estar aqui hoje para fazer o lançamento desse livro. Eu falei no videozinho, né, da divulgação, que eu entendo esse dia de hoje como uma prestação de contas mesmo, em alguma medida, porque eu saí por um ano, licenciada, para fazer essa pesquisa na Argentina. Então, nada mais justo, né, e necessário que eu esteja aqui falando dessa pesquisa para vocês. Também é uma oportunidade, em alguma medida, né, porque é um tema que desperta, né, paixões de todo gênero, e nós estamos, nesse momento em especial, reacendendo, né, ânimos punitivistas e vingativos. Enfim, eu acho que é uma oportunidade porque talvez nunca foi tão necessário falar, né, de violência e segurança e de direitos e garantias fundamentais. A pesquisa, inclusive, já se torna anacrônica, né, porque ela é de 2017 e 2018, e depois de outubro de 2018, pelo menos no Brasil, a gente entra numa espiral, né, de ódio e de desejos punitivistas muito maiores. Então, é uma oportunidade também da gente falar desses assuntos. Mas eu sempre movida, né, por paixões. Enfim, acho também que é um momento de celebração, né? E nada mais justo que, neste momento de celebração, os queridos estejam aqui comigo. Então, para mim também é muito emocionante falar hoje para todos vocês, tá? Eu agradeço já de início, né, a UFO que me licenciou, a UBA, né, a Universidade de Buenos Aires, que me recebeu, né, foi uma acolhida bastante importante, calorosa, enfim. Então, sempre faço referência, né, ao Gabriel Anitua, que foi o meu supervisor, né, que também foi uma figura muito importante na minha formação. Desde antes de eu ir para lá, eu já tinha, né, por ele uma admiração acadêmica enorme, e ela só aumentou quando começamos a trabalhar juntos, né. Especificamente falando desse evento, né, eu tenho enormes agradecimentos a fazer à Nicemara, secretária do INSIS, que é
empolgadíssima, né, que me ajudou enormemente e parte da completude desse auditório é tarefa dela, né? Então, muito obrigada, Nissemara, por ter me ajudado. A Tainá não está aqui, que era a nossa estagiária, que também foi uma fofa, fez essa arte lindinha, né? E ajudou a divulgar. Quero deixar registrado também aqui o meu agradecimento a ela, aos monitores do PET, né? Luiz, obrigado. Luciana, Júlia também. Sem vocês isso não estaria acontecendo. Então, quero registrar aqui toda a minha gratidão, porque é de fato muito importante apresentar essa pesquisa para vocês, e sozinha eu jamais conseguiria fazer todo esse evento legal que a gente está tendo agora, filmado. Obrigado a Dulce também, que está aqui trabalhando conosco, a Pueblo, que está fazendo, né, que fez muita divulgação e está vendendo o livro. Muito obrigada a todos vocês que estão me ajudando. Tá? Como eu prometi, eu fui nas salas, né, convidar vocês, falei, fiquem tranquilos, não vai ser uma aulona chata, né, eu não vou fazer uma aulona, mas eu vou contar um pouco, né, dessa trajetória de pesquisa, e eu vou pedir licença, inclusive, que eu quero ler só um pedacinho, né, do livro. Você está com o seu aberto? Porque esse livro ele foi diferente das outras coisas que eu já escrevi na minha vida, assim, talvez eu esteja mais à flor da pele, né, como diz o Zé Cabaleiro, e qualquer beijo de novela me faz chorar, mas de fato eu tive uma crise de ansiedade quando eu estava no meio da redação desse livro, né, e de certa forma ele é mesmo um livro passional, né, eu já dedico ele ao meu queridíssimo amigo Márcio Ferreira de Souza, né. Então, já começo na dedicatória a mostrar toda a paixão mesmo dessa redação. Mas, infelizmente ou felizmente, né, porque é preciso falar das feridas também, por que não? Ele também é um livro que narra, em algumas passagens, muito sofrimento, tá? Muita dor, que eu não estava esperando. Embora eu fosse estudar sistemas prisionais, a minha proposta quando eu saí daqui era estudar a política criminal argentina nos mesmos moldes, né? Ou pelo menos com os mesmos limites fáticos que eu faço aqui, e de certa maneira eu já estou um pouco acostumada, então eu não imaginei que eu fosse chegar lá na Argentina e que um turbilhão de acontecimentos que estava rolando lá ia me arrebatar tão fortemente, tá? Então, eu vou ler só um pedacinho, prometo, tá? Esse livro é resultado da minha pesquisa de pós-doutorado, realizado sob a direção de Gabriel Inácio Anitua, junto à Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires, no período de julho de 2017 a julho de 2018. O processo de realização dessa pesquisa foi particularmente penoso, pois implicou no meu distanciamento da família, dos amigos e até mesmo do meu país, né? E viver esse breve período na capital portenha foi uma experiência intensa que me fez perceber o quanto são importantes os afetos que nos rodeiam e as referências que nos auxiliam a construir a nossa identidade. Ao mesmo tempo, eu encontrei uma acolhida fraternal nessa cidade repleta de memórias e ensinamentos. Buenos Aires arrebatou-me de verdade. Fiquei profundamente impactada com a efervescência política e cultural, ao mesmo tempo em que percebi como problemas similares ao que vivemos no Brasil afetam também nossos queridos vizinhos. Quando do projeto apresentado no ano anterior, propus-me a fazer uma pesquisa comparativa entre o controle social argentino e brasileiro, mas não poderia supor, por exemplo, que começaria justamente discutindo dois desaparecimentos. Eu cheguei na Argentina quando um jovem tinha acabado de desaparecer em uma manifestação popular dispersada violentamente pela Gendarmeria Nacional Argentina. Eu cheguei dia 5 de agosto e Santiago Maldonado havia desaparecido em dia 1º ou dia 2 de agosto, né? Sem saber ao certo o que havia acontecido, inicialmente fui surpreendida por uma comoção nacional que levou às ruas milhares de pessoas a perguntar de onde está Santiago Maldonado. Logo eu percebi que não poderia deixar de lado esse acontecimento e principalmente sua enorme repercussão social. Então eu comecei assim, por enfrentar esse caso, estudando essa força policial que eu nunca tinha ouvido falar, ou pelo menos, né, de imediato eu não me vinha à mente, né, a Gendarmeria Nacional Argentina. Comecei assim por enfrentar esse caso, estudando essa força policial em particular, sua história, seus discursos e principalmente a sua atuação.
Imediatamente o Maldonado me recordou ao brasileiro Amarildo, né, um negro pobre, morador de favela, cujo desaparecimento deu-se após ter sido preso por policiais militares em uma unidade de polícia pacificadora no Rio de Janeiro. Foi bastante significativo para mim perceber que tanto Amarildo quanto Maldonado haviam sido vítimas de uma forma militarizada de controle cada vez mais predominante nesses dois países. E então, a partir daí, eu passei a mapear os demais elementos que, para mim, representavam as coordenadas de um modelo punitivo de Estado, né? Recrudescimento normativo, encarceramento em massa, controle atuarial. Eu vou falar brevemente disso daqui a pouco, né? Mas começar a reflexão com esses dois acontecimentos dolorosos permitiu-me também compreender e sentir, né? E acho que talvez mais sentir do que compreender, nessa etapa da vida, pelo menos, né? Que esse estudo também passava pela dimensão do sofrimento, né? Na outra ponta de governos autoritários e repressivos, tem sempre famílias destroçadas e desesperadas, vítimas de violência institucional cada vez mais arbitrária, embora legitimada de alguma forma pelo populismo penal que fomenta e explora o medo coletivo. Então esse livro fala de autoritarismo, mas também fala de dor, discute o aumento da repressão, ao mesmo tempo em que denuncia a humilhante fragilização social decorrente desse processo. Minha intenção, portanto, é descortinar o uso simbólico do controle social e, ao mesmo tempo, vociferar contra as enormes injustiças que essa política produz, né? Eu sempre brinco, porque sempre brinco, mas eu sempre falo sério quando brinco, que a sociologia, ela estuda a gente daqui para cá, né? Daqui para fora. Mas a gente tem uma enorme dificuldade de estudar daqui para dentro. E foi lá, assistindo toda a comoção nacional, né, por conta do desaparecimento forçado do Santiago Maldonado, que eu pude perceber que também é muito importante a gente olhar daqui para dentro, né? A gente colocar para fora nos nossos textos, nas nossas reflexões, a importância da dimensão do sofrimento, tá? Então, no livro, eu vou, né, falando dos dois casos, narrando as duas situações, enfim. E foi muito emocionante fazer essa avaliação política desses dois casos, né? Que eu já faço na introdução do livro. Eu fui descobrir, por causa do Santiago Maldonado, na verdade, por causa... Obrigada, Luiz. Por causa do seu desaparecimento, que lá na Argentina tem um crime chamado desaparecimento forçado. Eu achei curioso, eu falei, nossa, que crime é esse, né? E é um crime de Estado. Isso já dá para a gente, né, um fio de meada para a gente refletir tanto sobre memória e justiça, não é? Porque para eles foi tão visceral, né, a abertura e tão pungente, eles fazem questão de lembrar todos os dias da ditadura e da violência de Estado sofrido naquele período, que não só, né, uma série de elementos culturais ali presentes nos reforçam essa memória, como a regra jurídica, como o direito penal também faz isso por meio dessa tipologia, desse crime de desaparecimento forçado. Então, foi uma surpresa para mim, eu nunca tinha nem ouvido falar desse crime, para ser sincero, né? Foi muito importante saber que ali o campo jurídico havia conquistado, né, é uma vitória, né, pensar que existe ali uma normatividade expressa que prevê, né, essa situação de extrema violência institucional. Por 81 dias esse rapaz ficou desaparecido, né? E por 81 dias eu assisti toda a movimentação social decorrente desse desaparecimento. Eu pude ter contato com praticamente todos os movimentos sociais mais importantes que estavam circulando ali em Buenos Aires, né? Porque, embora a família do Santiago chamasse as manifestações de rua, né, os paros, iam as Mães de Maio falar, iam os sindicatos, enfim, eram sempre manifestações coletivas muito numerosas, aquilo era super impactante, eu olhava aquele mar de gente na 9 de julho, aquilo era maravilhoso e ao mesmo tempo eu também fui tendo contato com essa força policial que estava ali pronta para conter as manifestações, né? Algo que nem é tão recente assim. Depois, quando eu fui estudar a gendarmeria, eu fui descobrindo que ela foi desde o governo Kirchner, né? Não da Cristina, do Néstor Kirchner, sendo utilizado para conter manifestações, sublevações populares. Então já é algo que os colegas estudam há pelo menos 20 anos.
E eu pude assistir várias situações dessa natureza em que a gendarmeria era bastante utilizada nesse sentido. Ao mesmo tempo, perceber que tanto, né, o tipo penal de desaparecimento forçado existia, que os meios de comunicação de massa falavam bastante nisso, né? Na Argentina tem algo muito particular, que os meios de comunicação eles são absolutamente parciais, né? Não tem essa neutralidade, esse distanciamento que os nossos, né, meios de comunicação hegemônicos, pelo menos, têm. Então, a todo instante, esse debate do Santiago estava presente tanto nos canais televisivos e nos jornais que se colocavam contrários ao seu desaparecimento e acusavam, né, o Estado de ter provocado seu desaparecimento por meio da gendarmeria, quanto os meios de comunicação, né, apoiadores do governo que não entendiam dessa forma, mas que também discutiam esse tipo penal e a atuação da gendarmeria. Então foi bastante interessante. Também, por outro lado, foi bastante comovente perceber como que a sociedade portenha, pelo menos, né, embora também fora de Buenos Aires eu vi algumas manifestações, defendia o caso, né, defendia a militância do Maldonado. Eu esqueci de dizer, mas Maldonado sumiu quando estava numa manifestação mapuche, né? Na fronteira do Chile com a Argentina tem uma comunidade originária chamada Mapuche, e eles estavam numa manifestação, né, demandando a titularidade do território, enfim, quando essa manifestação foi duramente combatida pela gendarmeria e ele some exatamente nesse enfrentamento da gendarmeria com essa manifestação. Então foi muito comovente ver vários setores da sociedade perguntando todos os dias, nesses 81 dias, onde está Santiago Maldonado. Eu ia à feira, que quem me conhece sabe, né, quanto que eu adoro comidinhas, então eu ia às feiras públicas e todas as barraquinhas com fotos do Santiago e os dizeres, de onde está Santiago Maldonado. Eu adorava estudar na Biblioteca Nacional, que é toda futurista, bonitona, lá em Buenos Aires. Eu nem ia muito na universidade, para falar a verdade, só quando tinha reunião do grupo de estudos, mas eu ia estudar na Biblioteca Nacional, que tem 6 andares, e todos os andares recheados de fotografias do Santiago Maldonado, de elevadores a todos os corredores de livros, por exemplo. Os aeroportos de Buenos Aires, por dias seguidos, né, falavam no microfone: onde está Santiago Maldonado? Passageiro Santiago Maldonado, onde está Santiago Maldonado? Isso é coisa linda. Nós, professores, eles no caso, quando começavam a fazer chamada na sala de aula, incluíam o nome de Santiago Maldonado nas chamadas. Isso tudo me emocionava profundamente. Quando eu comecei a acompanhar o caso, e comecei a acompanhar os desdobramentos, uma coisa que me chocou também, e que me fez pensar também no Brasil, porque quando eu cheguei lá, também estava acontecendo outra coisa que eu relato bastante no livro, que eram as ocupações nas escolas. Eu tinha acabado de sair daqui e participado das ocupações aqui. E eu cheguei lá e o que estava acontecendo é exatamente a mesma coisa. Eles estavam fazendo as ocupações por conta de mudanças nas grades curriculares, né, e se colocavam contrariamente a isso. E aí, no caso, havia já um enfrentamento entre alunos, um setor conservador da sociedade, né, que tanto lá quanto cá começa a aparecer de forma bastante intensa nesses anos, 2015, 16, 17, e pais de alunos, enfim. E aí, quando esses professores começaram a fazer chamadas, né, falando do nome Santiago Maldonado e depois explicando, né, o que era desaparecimento forçado, explicando o que era violência de Estado, enfim, uma associação de pais fizeram, né, uma manifestação enorme também, pedindo que o que seria lá o equivalente ao Ministério da Educação tomasse uma medida para impedir que se discutisse política nas salas de aula e que esses professores continuassem fazendo a chamada do Santiago, né? E o Ministério não chama isso, mas o Ministério da Educação lá fez, ele criou um DISC, um 0800, né, um 0800, para que os pais de alunos falassem, então, né, denunciassem os professores que estavam fazendo isso em suas salas de aula.
Olha quanta coisa que esse menino, que o desaparecimento desse rapaz desvendou para mim em tão pouco tempo, né? Acompanhar o caso dele foi algo alucinante no primeiro momento, porque eu nem cogitava, né, estudar polícia, por exemplo. Eu nem tinha espaço no meu projeto, né, de pesquisa para começar justamente a estudar o sistema de segurança estrito senso, né, as polícias e tudo mais. Mas foi, né, e aí eu acho barato porque a gente faz projeto de pesquisa, né, a gente deixa tudo arrumadinho, eu sou super organizada, quem me conhece, né, enfim, a vida pessoal é um caos, né, minha água só tem geladeira sempre, enfim, eu não pago uma conta em dia, mas o planejamento de aula é sempre arrumadinho, está tudo em ordem. Então eu fui super confiante que eu ia chegar lá e eu ia começar, né, a fazer pesquisa com os dados prisionais, ia fazer visitas, já tinha até feito alguns contatos com pesquisadores de lá, enfim, e eu entrei nesse turbilhão, né, de movimentos, de manifestações quase que dia sim, dia não, por conta de Santiago. Agosto e setembro em Buenos Aires foram meses de 2017, foram enlouquecedores, e isso subverteu absolutamente todo o meu projeto de pesquisa, né? E aí eu me comprometi a fazer mais, né? Eu fui buscar, então, não só a analisar, né, os sistemas prisionais, que, aliás, eu fiz por último, quase que aqui, né, quando já estava no finzinho do trabalho, mas eu comecei mesmo pela gendarmeria, e depois pela criminologia midiática, essa é uma expressão cunhada pelo Eugênio Raul Zaffaroni, que é um jurista argentino bastante importante no pensamento criminológico brasileiro. Hoje ele faz parte da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Ele tem uma produção de criminologia muito importante, muito significativa, e tem um livro muito bom chamado A Questão Criminal. Nesse livro, A Questão Criminal, ele já havia cunhado essa palavra para expressar esse conjunto, vamos dizer assim, de produtos culturais relacionados à violência e controle e lato sensu, né? Quando eu digo produtos culturais, desde programas jornalísticos, né, até jornais impressos de circulação média ou grande, que são específicos, né, de assuntos criminais, enfim, cadernos criminais de grandes jornais. E como ele cunhou essa expressão, eu sempre pensei que eu ia chegar lá na Argentina e eu ia assistir um monte de programa parecido com os nossos, né? Balanço Geral, Chumbo Grosso, Brasil Urgente. Eu já fui preparado um pouco para isso, né? E não foi isso que aconteceu, foi muito doido também, porque eu cheguei lá e, embora, né, eu tenha tido acesso a programas variados, lá não tem esses pacotes que nós temos aqui, esses programas, né, que são de jornalismo investigativo, como eles gostam de ser chamados. Eu adoraria vê-los fazendo uma investigação, né, mas enfim, nem entro nesse mérito. Mas eles têm âncoras mais conservadoras. Inclusive foi o próprio Santiago, né, o desaparecimento de Santiago, que me mostrou isso. Numa das primeiras manifestações que eu fui, que eu compareci, no dia seguinte vários prédios públicos amanheceram pichados, né, com Morte Feynman, né, Morte a Feynman, o Eduardo Feynman é um jornalista portenho desses bastante ferrenhos, né, no que se refere ao desejo punitivista, põe inclusive Tatena no chinelo, né, assim, de uma sofisticação inclusive enorme. E esse discurso inflamado do Feynman, num jornal comum, ele é a âncora de um jornal, né, diário inclusive, mas que tem uma partezinha, né, que fala de violência, só essa participação do Feynman, né, do Eduardo Feynman dessa forma mais virulenta, provocou essa repulsa tão grande ao ponto das pessoas picharem Morte ao Feynman. E outros, né, depois eu fui conhecendo outros, o Jorge Lanata, que também é outro bem interessante, mas em tese, né, a palavra foi cunhada por um argentino, então eu imaginei que criminologia midiática lá, né, nós inclusive que tivéssemos aprendido com eles. E na verdade
a gente é profissional no negócio, só para dizer que assim, nós estamos há 20 anos, eu pelo menos estou há 20 anos estudando esses programas, e quando eu escrevi Cultura do Medo, eles nem existiam, né? Quando eu escrevi o Cultura do Medo em 99, começava a aparecer o Linha Direta, que era um programinha dramatizado, né? Passava na Globo, mas era algo... Era teatralizado mesmo, era uma novelinha de crime sem solução. Depois da novelinha tinha lá um Disque 900, né, para quem tinha alguma notícia sobre o crime, mas nem chegava perto a esses programas que nós temos hoje. Eu, na época, até falei de programas de rádio, né, do Jazade, qual que era o outro? Até esqueci. Gil Gomes, exatamente, falei do Gil Gomes, porque era o que nós tínhamos na época, né, de criminologia midiática, para usar a expressão do Zaffaroni. Então, na verdade, eu fui acompanhando, né, todo esse agigantamento da criminologia midiática brasileira, de programas como Aqui Agora, que foi, inclusive o Aqui Agora, depois eu fui descobrir que ele copiou um programa argentino chamado Telenuebe, né, que hoje nem existe mais, mas ele não tinha muito ainda uma feição especificamente criminológica, né, enfim, mas foi ganhando com o tempo, e hoje nós temos essa miríade, né, de 7 horas diárias, de segunda a sábado, independente do canal, né, somados os canais. Às vezes eles são concorrentes, às vezes a gente, né, tem lá, quer assistir Brasil Urgente ou Chumbo Grosso, não dá, porque eles concorrem, mas somadas todas essas programações, nós temos mais de 7 horas diárias de segunda a sábado por 20 anos, tá? Isso produz uma força do sentido, como vai dizer o Miceli na introdução do livro do Bourdieu, né? Isso produz uma hegemonia de pensamento que é muito difícil romper, né? E olha que na Argentina nós somos chamados a debater nos meios de comunicação de massa. Eu assisti uma entrevista de 1 hora do Zaffaroni, nem preciso falar, né? Fiquei lá tietando, enlouquecido na televisão. Ele está em Buenos Aires e eu estou aqui também, né? A gente precisa resolver esse negócio, enfim. Mas eu assisti 1 hora de entrevista do que, para mim, né, um dos ícones do pensamento criminológico latino-americano, numa televisão aberta, inclusive, falando sobre um caso que eu também daqui a pouquinho falo, que foi o caso Chocobar. Enfim, nós não temos esse espaço nos grandes meios de comunicação. Nós, que eu digo, nós cientistas da área de violência e segurança, a gente não tem esse espaço para dialogar. Então foi outra discussão que eu acabei trazendo aqui para o livro, porque eu senti bastante essa diferença, né? Embora eles lá não possuam essa imprensa chapa branca que a gente brinca aqui, essa neutralidade forjada, falsa, boba, mas ao mesmo tempo esses assuntos, esses silêncios não acontecem muito lá, né? Eu acompanhei algumas notícias aqui enquanto estava lá, por exemplo, né, de invasões de moradias do Complexo da Maré no Rio de Janeiro, de policiais que invadiam a casa das pessoas e falavam, tchau, né, até logo, porque nós vamos usar a sua casa como base, então você se vira aí que a gente vai usar a sua casa como base, até logo. Nenhum veículo de comunicação noticiou isso, hegemônico, claro, né? Nem televisões abertas, enfim, nem jornais de grande circulação. Eu fiquei sabendo disso por notícias de mídias alternativas, mídia ninja, enfim, outras, né, formas de comunicação, inclusive combativas, né? Lá isso não acontece, esses silêncios enormes não acontecem, né? Poxa, isso é um fato importante, não é? Quase que o Amarildo não vira notícia aqui, né? Porque eu me lembro da primeira notícia do caso Amarildo, que eu pelo menos tive acesso, que foi uma manifestação, né, ali da Rocinha, em que queimavam pneus na Getúlio Vargas, se não me engano, e foi noticiada na Globo News como vândalos, né? E os primeiros cartazes, onde está o Amarildo, só começaram a aparecer quando começaram a pipocar lá fora, né, na mídia internacional. Então, eu também enfrento esse debate um pouco no livro de que, embora eu não tenha assistido uma criminologia midiática nos moldes que a gente tem aqui no Brasil, lá na Argentina, essa discussão sobre os limites da liberdade de comunicação, porque numa democracia as liberdades têm limites, não tem? Um âncora de TV não pode, por exemplo,
filmar uma perseguição e uma execução sumária de 2 supostos desviantes e aplaudir isso fervorosamente, como fez o nosso Tatena e o nosso finado Marcelo Rezende também, que os dois fizeram isso ao mesmo tempo, numa perseguição policial que aconteceu em 2017 em São Paulo. Lá na Argentina aconteceu algo parecido, né? Teve um policial chamado Luiz Chocobar que também fez um disparo a queima-roupa pelas costas num sujeito, num suposto desviante que estava fugindo. E isso provocou outra comoção nacional interessante, né? Se por um lado até Maurício Macri chamou Chocobar na Casa Rosada para parabenizá-lo, isso aconteceu, né? Então não somos só nós que descemos de um helicóptero festejando, dando pulos dessa altura porque alvejamos um desviante. Lá também rola coisas desse tipo. Por outro lado, a imprensa também foi bastante... ela debateu muito essa discussão que lá eles chamam de gatilho fácil, né? Esse fato, né, essa execução praticada pelo Chocobar, produziu um debate riquíssimo por mais de um mês sobre o gatilho fácil, a execução sumária praticada, nesse caso, por esse policial. Então, eu imagino que 2 coisas importantes devam acontecer no Brasil também. Primeiro, que nossa imprensa, mesmo essa hegemônica, né, ela precisa resolver esse problema dos silêncios. Os silêncios, eles são, na verdade, formas de legitimar esse poder autoritário que nós temos. Então, nós precisamos, inclusive, né, denunciar esses silêncios. E, por outro lado, a gente precisa controlar os nossos meios de comunicação sem achar que isso é censura, porque numa democracia, eu volto a dizer, né, as liberdades têm limites. Eu não posso fazer uma apologia a um crime, como faz muitas vezes alguns desses âncoras que nós temos, como se isso fosse parte do direito de me expressar. Isso é crime, apologia ao crime é crime, não é? Quando a gente faz uma apologia de que a gente está querendo fumar um baseado, né, coitado do Marcelo lá, vai preso, porque daí é crime. Mas quando eu festejo e digo que realmente a nossa polícia tem que fazer isso, né, tem que executar sumariamente um sujeito, isso não é? Agora a gente está discutindo, né, amplamente no pacote anticrime a ampliação da excludente da ilicitude, porque é da, tá, gente? Não é do, porque é uma causa de excludente da ilicitude, é feminino. A gente vai ficar aqui tendo que corrigir o português esses 4 anos, né, se esse governo durar 4 anos. Mas, enfim, nós estamos aqui discutindo a ampliação das causas de excludente da ilicitude. Mas enquanto elas estão da forma como estão, essa violência fatal, ela é também criminosa, e qualquer um que vá para um meio de comunicação e festeje isso, está fazendo apologia, em tese é um crime também. Então, controlar os meios de comunicação no que se refere ao trato da questão da segurança e do controle é importantíssimo, para não construir o que a gente discute também na criminologia, ou não corroborar, né, para construir, o populismo penal. Essa foi outra categoria de análise que eu discuti aqui no texto, né? Que eu nem sabia que existia, embora, né, exista já há algum tempo essa categoria de análise, mas quando eu fiz o mestrado, eu nem sabia que existia. Eu discutia isso de alguma maneira, mas eu não tinha muita compreensão dessa amplitude, né, da complexidade desse debate. E eu enfrento um pouco também nesse sentido. Aliás, esse livro eu brinco que ele é passional até comigo, né? Assim, porque é um perdão, né? É um reconhecimento que eu faço das minhas limitações dentro dessa trajetória toda de vida dentro dos estudos de violência. É o primeiro livro, 45 anos, é o primeiro livro que eu escrevo em primeira pessoa, tá? Então eu me coloco neste lugar de pesquisa e me coloco justamente nessas limitações que eu fui tendo durante essa trajetória. O populismo penal, por exemplo, embora ele já fosse discutido há um certo tempo, lá no final dos anos 90, eu falava de cultura do medo, mas eu nem sequer sabia que essa categoria de análise existia e que ela tratava desse mesmo assunto com muito mais profundidade, inclusive. Hoje eu trago, né, a categoria do populismo penal para cá, para fazer essa discussão tanto na Argentina quanto no Brasil. Nem preciso dizer, né, que aqui nós estamos muito mais avançados no que se refere ao populismo penal do que lá. Para não me estender muito, né, vou só também panoramicamente falar das demais categorias que eu me propus a discutir aqui. Uma outra noção importante que permeou a minha reflexão aqui nesse texto foi a ideia do risco, né? Dentro da criminologia a gente usa uma expressão que é
o direito atuarial, né, que vem dessa lógica mesmo de controle, de gestão de riscos. Hoje, essa palavra risco, ela está tão diluída no imaginário coletivo da gente, né, que existe até um índice de risco país, não é? Até a economia gira em torno do risco. Nas primárias, agora, meus queridos Los Hermanos, né, elegeram lá os peronistas, e no dia seguinte a moeda desvalorizou 30% e o índice risco país subiu para 2.000, né? Fiquei lá no WhatsApp a madrugada inteira conversando com os caras, eles enlouquecidos porque é bom, só que não, né? Assim, a gente está nessa paranoia de que o mercado, por conta dessa lógica do risco, nos impõe, inclusive, né, os candidatos que eles querem, como eles querem, quando eles querem. Eu tenho para mim que tudo bem que nós realmente elegemos quem nós elegemos, mas há uma pressão que não é desprezível do mercado internacional para que a gente tenha chegado a esse estado de coisas, né? E os portenhos, perdão, os argentinos como um todo estão vivendo o drama de encarar, né, de enfrentar toda essa potencialidade do risco. Em matéria de controle social, essa noção do risco é devastadora, tá? O gerenciamento do risco dentro da lógica do controle produz não só a exacerbação do punitivismo, né, da lógica punitivista, quanto o descarte absoluto de uma série de direitos e garantias. Tá? Porque numa noção de risco, num estado de exceção, num estado emergencial, num momento de crise, vale inclusive rasgar o direito, porque é necessário, não é? O Agamben discute isso bastante bem, mas não só ele, né? Dentro de uma perspectiva criminológica, nós já estamos fazendo essa reflexão há pelo menos 20 anos. A noção de risco no Brasil, por exemplo, produziu esse encarceramento em massa que nós temos. Nós temos hoje a terceira população carcerária do planeta. Mais de 700 mil pessoas. A Argentina nem de longe, né, proporcionalmente falando, chega nesse quantitativo, mas eles também já estão permeados pela noção de risco. Nós aqui no Brasil criamos uma série de leis penais e processuais voltadas à gestão de riscos, né? Desde o regime disciplinar diferenciado dentro das prisões até as unidades de polícia pacificadora no Rio de Janeiro, que agora começam a ser desmontadas. Mas elas, em grande medida, foram implementadas por essa noção de risco. Na Argentina também, a Gendarmeria Nacional Argentina, embora ela não funcione permanentemente, como as UPPs cariocas funcionaram há muito tempo, elas formavam cinturões de contenção social, principalmente em bairros fronteiriços de classe. Tá? Então, tinha vários cinturões da gendarmeria que faziam esse papel de conter classes, né, de trabalhar na lógica da segregação urbana e da contenção da miséria. Tá? Então, essa é uma outra discussão muito importante no texto também, essa ideia de que o risco, de que o perigo abandona as premissas iluministas, que nunca foram muito verdadeiras, vamos falar a verdade, né? Mas que pelo menos eram limites ao poder de punir. Aliás, no Brasil, a ordem do dia a gente discutir, né, os limites legais ao poder de punir. Está sendo importante esse momento aí, né? Assim, da gente falar que nós temos que cumprir a lei para punir, não é? Sim, esse debate parece que está sendo bem importante nesse momento. Pois é, justamente essa lógica atuarial, essa lógica do risco, que nos faz pensar que vale tudo, né? Tem um alemão, inclusive, o Gunther Jacobs, que já, inclusive, escreve o seu direito penal do inimigo, dizendo que, para alguns tipos penais, não vale mais a noção de cidadania e de democracia, porque determinados tipos penais produzem muito risco, né? E, nesse sentido, a gente não precisa mais respeitar direitos e garantias, devido ao processo legal, ampla defesa, contraditório, princípio da inocência, né? Princípio da legalidade, para esse grupo seleto de criminosos elencados pelo Jacobs, já não é mais necessário. Curiosamente, ele põe os corruptos nessa lista, né? Nós estamos lendo muito Jacobs, eu acho, no Brasil, não sei, estou achando, né? Mas, enfim, voltar a discutir a importância, né, dos limites jurídicos de punir é muito importante. Numa lógica atuarial, esses limites eles vão ficando difusos, a gente já não vê mais tanta necessidade assim
em respeitá-los. Eu sempre brinquei que eu era uma crítica ácida dos positivistas, né? Agora eu virei uma positivista. Estou positivista agora. Então, meninos, para os alunos que já dei aula, que já me conheceram em outro momento, o momento é outro agora, tá? Agora sou positivista, o que o Hamilton Bueno de Carvalho chama de positivismo de combate, né? Eu agora, nesse momento, estou querendo o cumprimento da lei. Nem estou entrando muito no mérito se essa lei é justa ou se é injusta. Estou achando necessário a gente voltar a militar pelo simples cumprimento da lei, né? Tamanho é o descumprimento, tamanha é a sedução por esse mantra, né, do risco, do perigo e da substituição paulatina da culpabilidade pela periculosidade. Nós estamos transformando o nosso direito penal num direito penal da culpa para um direito penal do perigo. Isso é muito perigoso, sem trocadilho, tá? Por fim, além de fazer essa análise sobre o direito penal atuarial, enfim, né, e do populismo penal, eu me propus a assistir 80 horas de programas televisivos na Argentina. Não foi bom para mim, né? Eu sempre brinquei que esses programas derretem neurônios. É exatamente isso que acontece. Você sai, né? Porque embora eles não tenham programas lá, assim como a gente tem, Brasil Urgente, santo de casa não faz milagre, né? Tem esse ditadozinho bobo aqui do Brasil, mas faz um enorme sentido. Meu pai adora jantar assistindo esses programas. Adora. Aí vou lá para casa visitá-lo, sento lá para conversar com ele, sou obrigada a jantar assistindo esses programas. Mas aqui tem uma coisa curiosa, aqui tem um filtro de imagens, né? A gente, inclusive esse programa do Datena, que está na internet, se vocês quiserem, né? Tem no Google, dá para vocês verem parte das filmagens, né? O Capitão Hamilton filmou, né? Do alto do seu helicóptero. Sim, né, gente? É isso mesmo. Mas tem um certo filtro na Argentina, embora não tenha esses programas tão formatados, mas eles não têm muito filtro, não, com imagens. Eu me recordo de ter visto o caso de uma menina de 6 anos que desapareceu numa casa de campo, né? E ela foi encontrada depois de uns 10 dias, já em estado de putrefação, tinha sido violentada sexualmente, estava na casa de um caseiro de um sítio próximo, numa banheira absolutamente, né, roxa e não teve nenhum corte. Essa imagem foi para a televisão, assim, um horário que nem era um horário tão tarde, 8, 9 horas da noite. Então, realmente não é uma coisa muito tranquila, né? Quando eu fui para lá e me deparei com todo esse universo, né, desconhecido que eu fui estudar, eu fiz também uma comparação normativa e eu achei que chegando lá eu ia estudar o direito penal argentino e o direito penal brasileiro rapidão, né? Primeiro que lá eles subvertem totalmente a ordem jurídica que a gente tem aqui, então eles têm competências provinciais para falar de processo penal, por exemplo. Aí eu descobri lá que as estatísticas carcerárias de cada província são diferentes porque tem leis processuais de algumas províncias que são mais severas e leis processuais de outras que são menos, né? Mendonça, por exemplo, é uma província muito louca, eles são enlouquecidos. Inclusive, eles produzem leis de execução penal que depois, eles produziram leis de execução penal, as leis Petri, que depois tiveram tanta repercussão no país que acabaram influenciando legislações nacionais. Eles têm leis concorrentes, tá? De execução penal nacionais e provinciais. Então eu acabei me deparando com uma dificuldade enorme, né? Porque eu falei assim, gente, eu achei que eu fosse estudar 2 códigos e estava bom para mim, eu descobri que eu tinha mais de 20 códigos para estudar, né? Processuais, pelo menos, de execução, mais as leis nacionais. Desespero total. Os queridos que me conhecem mais próximos sabem que eu cheguei aqui em fevereiro para passar uns dias, achando que já estava na menopausa, né? Super desesperada, pedindo para, né, Maria Lúcia, me dá aí o telefone da sua filha que eu preciso conversar com ela e tal. E eu estava no meio de uma crise de ansiedade. Tamanha foi a paranoia delirante mesmo de não só dar conta desse trabalho todo, que no meio do caminho a gente não desiste, né? A gente não desiste, tá, gente? Nem no meio do caminho, nem no começo, nem no final. Mas ali naquele momento eu desesperei mesmo, cheguei aqui com taquicardia, tudo, assim, né? Nem imaginando que aquilo tinha a ver com a pesquisa.
E também um pouco impactada por uma série de situações, não só o desaparecimento de Santiago, mas também todas as imagens, né, que eu acabei tendo que assistir nesses programas. E realmente eles não têm muito filtro para isso lá, não. Ao mesmo tempo, um outro sentimento muito forte, né, me impactou, por isso que eu falo que esse é um livro passional em vários aspectos, porque eu já tinha um certo tempo que eu não mergulhava tão intensamente na pesquisa, né? E a gente, pelo menos a nossa geração, foi forjada na pesquisa, né? Quando a gente vem para a universidade é muito legal, que a gente faz um monte de coisa ao mesmo tempo, só que não. Eu acho essa palavrinha recente muito autodefinidora, né? Ela é autoexplicativa, é legal, só que não, porque aí a gente faz tudo ao mesmo tempo, só que um pouco e bem ruim, tá? Eu sempre acho que a gente faz tudo correndo, rapidão, assim, e nada muito profundo, muito, né, aguçado, enfim. As nossas pesquisas, elas são sempre pontuais, ou a gente fica enlouquecido, né, quando está aqui dentro da universidade fazendo. E lá eu pude fazer esse mergulho profundo, foi um ano dedicado só a isso, enfim, isso foi importante, mas também me impactou de alguma maneira, né, tamanha foi a minha vontade, né, de fazer essa pesquisa e o meu enfrentamento com dilemas e sofrimentos bastante intensos que eu assisti e escrevi sobre eles. E o medo, né? Eu tinha medo da gendarmeria, eu não costumo confessar, não, que eu tenho medo de algumas coisas. Mas eu comecei a ficar com medo, né? Porque eu falei assim, gente, eu descobri, por exemplo, que eles tinham um projeto X, né? Que eles têm um setor de inteligência em que eles investigam as pessoas, os militantes. Aqui também tem, tá, gente? Assim, a gendarmeria deles é parecida com a nossa Força Nacional de Segurança. A Leonardo está aqui, né, Leonardo? Você lembra do Leonardo? Você lembra que você foi lá para Brasília fazer pesquisa da Força Nacional de Segurança? 3 horas da tarde eu recebo no celular um telefonema lá de Brasília. Boa tarde, a senhora é a professora Débora Pastana? Sim, pois não, né? Então, nós estamos falando aqui da Agência Brasileira de Inteligência e nós queríamos fazer um questionário para a senhora. A gente queria que a senhora respondesse umas perguntas aqui, porque tem um aluno seu aqui que está querendo mexer nos documentos que a gente não tem liberação para deixá-los, não. A gente vivia em plena liberdade, né, de acesso à informação. Muito obrigado, viu, Leonardo? Muito bom. Agora estamos 2 fichados lá na BIM, isso é ótimo. Né? Isso é ótimo, super confortável. E aí fez, né, Leonardo, pesquisa da Força Nacional de Segurança, foi muito bacana. A gendarmeria é muito parecida com a Força Nacional de Segurança, ela tem lá um braço de inteligência onde ela investiga as pessoas. Depois eu tive acesso, né, a dados, a informações de que durante as manifestações do Santiago Maldonado, a gendarmeria estava investigando a família do cara, os irmãos, né? Enfim, a advogada que estava militando na causa. Então eu fui ficando meio tensa, né? Mas eu estou aqui no país, sou estrangeira, né? Estou sozinha aqui nessa bagaça. Estou estudando essa força, né? Estou entrevistando algumas figuras. Não é uma coisa muito confortável. Então eu voltei aqui em fevereiro muito louca, né? Com crise, com crise respiratória, taquicardia, enfim, né, achando que já estava um cadafalso da vida, e eu estava vivendo um dos dramas da pesquisa, enfim, né, hoje já com um certo distanciamento, eu vi o quanto que eu me envolvi no desenrolar desse trabalho. Mas foi muita felicidade ao mesmo tempo, porque eu estreitei laços importantes de pesquisa, e eu acho que nesse sentido é rico, é produtivo para a gente, colocar esses assuntos na ordem do dia sempre, e fortalecendo esses laços, a gente também fortalece mecanismos de luta, né? Eu aprendi muito na Argentina em mecanismos de luta e de resistência ao que a gente está vivendo aqui, inclusive. Eu me emocionei demais quando eu cheguei lá, que nas primeiras semanas que eu vivi lá, eu não conseguia esquecer nem um dia que a Argentina tinha vivido uma ditadura muito sangrenta, muito violenta. Porque por mais que você quisesse não falar desse assunto, as ruas de Buenos Aires são repletas de placas sinalizadoras, não comemorativas, mas sinalizadoras dos locais de tortura, das casas de militantes desaparecidos. As universidades, nas suas entradas, têm placas sinalizadoras de todos os seus alunos que foram militantes políticos e que desapareceram na época. Eu perdi a conta. Depois, acho que de 200 placas numeradas, eu parei de contar. De tantas sinalizações, olha, aqui nesta casa funcionava a delegacia tal, onde foram interrogados e desaparecidos, fulano, fulano, fulano. Isso é emocionante, não é? Eu conto aqui também um pouco o quanto que isso é importante. A gente precisa aprender com essas
práticas, né, de que se a gente esquece um pouco, né, do que acontece na nossa história, a gente cai no erro várias vezes. Quando foi fevereiro de 2018, que teve aqui a manifestação dos caminhoneiros, a greve dos caminhoneiros, e lá nos programas de televisão argentino, e nos jornais impressos também, eles noticiaram que a gente saiu às ruas pedindo intervenção militar. Foi um inferno na minha vida, porque eles queriam a todo instante que eu falasse sobre isso, né, que eu explicasse isso. Eu falei, sinceramente, assim, não vai ser tão simples assim explicar essa demanda, né? Claro que é triste pra gente, não é? Você está num país estrangeiro, tá? E ter que explicar por que nós estamos saindo às ruas para demandar essa violência, né, de Estado que nós vivemos e nós sofremos muito, assim como eles, enfim, né? Mas a ideia da memória, a necessidade da memória nunca foi tão viva para mim, nunca foi tão, né, verificável a importância da memória nesse sentido. Então foram várias as situações bastante emocionantes, né, que me tocaram a escrever sobre elas e que me desviaram do eixo da pesquisa, que depois eu tinha que voltar, né, que me desesperaram bastante nesse sentido, mas que deram um pouco desse tom, né, tanto da necessidade da memória, do sofrimento dessas famílias, enfim, né, da dor desses sujeitos executados sumariamente. Depois de 81 dias, Santiago aparece, o corpo de Santiago aparece num rio que eles, inclusive, foram diversas vezes, né, fazer buscas do seu corpo. Então há toda uma desconfiança, né, ainda da responsabilidade da gendarmeria sobre a sua morte, enfim. Mas nesse sentido eu vi bastante similaridade dos enfrentamentos, né, dessa força que eles têm lá, nacional, e da nossa força aqui, da repressão aos movimentos sociais, da criminalização da miséria, só que tudo talvez numa velocidade menor, tá? Eu acho que lá as resistências políticas, as resistências democráticas, elas estão um pouco mais vivas, e nisso a gente tem um pouco a aprender com eles, né? A necessidade crítica que nós temos de ponderar se estamos ou não caminhando para uma guerra de todos contra todos, né? Eu termino discutindo militarização do controle. É claro que lá eles vivenciam um pouco essa realidade, mas ainda de forma muito mais, né, inicial do que nós. Nós já implementamos uma militarização muito grande. Para a gente é muito difícil pensar em militarização do controle agora, porque a nossa polícia sempre foi militar, não é? Então a gente acha normal que o controle seja militarizado. Mas não é assim em boa parte do mundo, tá? Em América Latina como um todo, a Costa Rica nem forças armadas tem. Então, para vocês perceberem o quanto que isso é, na verdade, algo extraordinário, né? Ser tão militarizado assim como nós somos. Mas essa militarização, ela confunde cada vez mais segurança nacional com segurança pública. E o que nós estamos vendo é esse estado de coisas, né? Essa política punitivista que produz uma gravíssima e intensa violação de direitos e garantias, por um lado, um encarceramento em massa da população redundante, economicamente falando, por outro, né? E nisso nós somos muito parecidos com a Argentina. A nossa população prisional é muito parecida em termos de raça, classe, idade, ocupação e escolaridade, tá? E tipos penais, o que se pratica, né, o que se deseja e escolhe encarcerar. A seletividade punitiva nossa é muito parecida com a deles. Então, nesse sentido, eu encontrei bastante semelhanças, mas eu também encontrei lá uma resistência democrática um pouquinho maior, né? As velocidades desse estado punitivo, portanto, que eu uso como nomenclatura, como categoria de análise, essa aderência a essas premissas é um pouco mais demorada, está sendo lá pelo menos um pouco mais demorada do que aqui. Não quero mais cansá-los com esse blá blá, então eu abro para algumas perguntas se quiserem. Eu agradeço muitíssimo a presença. Eu dificilmente vou esquecer esse lançamento, porque é como celebração, enquanto celebração, é de uma importância enorme para mim, principalmente nesse momento, né, em que a gente vive uma criminalização da nossa atividade, né, que somos inimigos públicos número 1. Essa reunião aqui é uma reunião de afetos, é uma reunião de carinho, e nesse sentido é muito importante, porque me fortalece demais. Tá? Vou sair daqui hoje uma giganta. Obrigada.
Olá, meu nome é Diogo, sou do 10º período de Direito e eu já frequentei algumas aulas da Débora Pastano, nossa querida professora de Direito, e eu voltei assim porque a gente tem aula com ela, infelizmente, no 2º período, onde a gente tem um pouco conhecimento sobre Direito. E eu já até comentei com você, né, sobre a necessidade da gente ter essas discussões sociológicas nos períodos seguintes, assim, de conclusão do curso. E agora, relacionando ao livro, eu gostaria de fazer uma pergunta de algo que me motivou, inclusive foi hoje, assim, que é inegável a participação das mídias no processo de pré-julgamento, né? Quando alguém já é condenado muito antes de participar de uma audiência. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre a condenação futura, né? Que seria a condenação quando a pessoa já cumpriu uma pena. A exemplo, assim, eu não tô aqui, a gente não está fazendo um julgamento moral, mas o do goleiro Bruno, né? O goleiro Bruno foi condenado novamente pela mídia após estar cumprindo a sua pena e ter cumprido parte dela. Então, gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre realmente essa cultura midiática da condenação, inclusive nos programas jornalísticos, porque a partir do momento que alguém cumpre uma pena, independente do crime cometido, voltar à exposição pessoal da vida daquela pessoa em um programa de grande mídia é uma violação de direitos humanos, né? E como você que esteve na Argentina percebeu essa condenação midiática pós-pena? Vou responder uma por uma, né? Acho que rapidamente, essa é uma questão interessante, assim, eu descobri lá na Argentina também que eles têm prisão perpétua. Então quando você fala, e quando o fim, né, quando acontece o fim da pena, lá para alguns crimes esse fim nem existe, coisa louca, né? É um pequeno número de crimes que tem prisão perpétua, e alguns até crimes políticos, né? Mas que importa no encarceramento muito pequeno, menos de 5% das pessoas estão lá na perpétua, e mesmo a perpétua depois tem uma série de formas processuais de perdão em que eles ficam muitos anos, mais de 40 anos, mas podem sair de alguma maneira. Eu sempre disse que o processo penal, ele muitas vezes é utilizado não só para punir, mas para estigmatizar, não é? O processo penal ele vai além da sua potencialidade punitiva, ele é utilizado sempre de forma simbólica para eliminar sujeitos, né? Ele é fortíssimo, o processo penal é de uma magnitude na sua potencialidade destrutiva que a gente tem que ter muito cuidado, né, com esse poder, né? Sem entrar no mérito do que fez Bruno, e o que fez Bruno não foi algo muito legal, né? Vamos combinar, nós meninas não achamos muito bacana o que ele fez, né? Mas o processo penal ele é exatamente a ferramenta que diz, olha, essa reprimenda tem um tempo, né? Inclusive eu acho super interessante uma análise que o Foucault faz sobre o tempo na modernidade, porque até mesmo a contagem do tempo é uma forma de punir, não é? A gente pune por anos, e a gente faz, até a pena de multa a gente calcula em tempo, não é? Dias multa, a gente não chama a pena de multa de dias multa. Então, na verdade, o tempo ele tem um significado enorme para a gente, né? E essa ideia de que o processo penal ele pode extrapolar o tempo punitivo é muito dramático, né? Por mais que eu desaprove a conduta dele, eu realmente desaprovo, assim como eu desaprovo a conduta da Richthofen, que ainda está na luta para sair, enfim, né, na sua progressão de regime. Eu entendo mesmo que muitas vezes o processo penal ele é utilizado como um mecanismo não só, né, de eliminação de sujeitos, mas de uma dominação que transcende qualquer limite jurídico dentro do Estado de Direito, né? Então é quando o direito é usado para além do direito, olha que coisa louca, não é?
É muito importante que a gente seja capaz de fazer essa reflexão crítica, porque esses meios de comunicação, eles provocam na gente uma comoção, né? uma mistura gigantesca de sentimentos vingativos, em que a gente esquece que o direito ele tem limites, né? Que o poder de punir tem limites também. Então, mexer com... E por isso que eu falo que é tão importante para a sociologia também estudar daqui para dentro, né? Porque a gente só consegue entender... A Esther Solano organizou um livro agora lindo, que é O Ódio na Política, onde ela vai justamente mostrar a potencialidade desse sentimento para fazer emergir uma política populista absolutamente, né, destruidora de direitos. Esse rancor saiu também na Folha de São Paulo essas semanas, um estudo sobre desigualdade global, não sei se vocês estão acompanhando, cada momento eles apresentam uma parte, e aí fizeram uma reportagem sobre a desigualdade na Europa, e o título é Afetados da globalização se rendem ao populismo. Olha, e aí eles entrevistam pessoas, né, que foram eliminadas do trabalho, que vivem com pouco dinheiro, e um dos entrevistados fala, olha, o Estado não está nem aí para mim, né? Eu só como comida fria, eu não tenho dinheiro para comprar um prato de comida quente. Pô, o cara é um ressentido, é um magoado, ele está desprezado pelo mercado, ele é um redundante, ele já sacou que ele não tem lugar dentro dessa sociedade globalizada. Ele votou pelo Brexit, ele está enlouquecido por uma mudança rápida. Vamos ver quanto que nós temos de recalcado nesse país que quis uma mudança rápida e elegeu isso que a gente está vivendo agora, né? Então, do mesmo jeito que esse ódio, né, que esse ressentimento, que essa mágoa pode eleger sujeitos, esse ódio, essa vingança, esse medo, ou seja, esse conjunto de sentimentos, condena pessoas a viver do estigma de ser criminoso a vida inteira, ainda que o processo penal diga que essa condenação tem prazo de validade. Mas a potencialidade desses sentimentos é tão grande que a gente enquadra esses sujeitos numa condenação sumária, inclusive, pela vida inteira. Tá? Eu acho muito triste mesmo, eu concordo com você que essa é uma violação de direitos humanos. Então, acho que a Andréia estava lá se coçando para perguntar. Não, é só o... Ah, sim. Então, por favor, fale à vontade. À vontade. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, professora Débora. E amiga hoje, né? Eu só vim pegar esse microfone para te parabenizar, né, pelo seu trabalho, que para mim é um trabalho que ainda é base de tudo que eu estou construindo na minha vida acadêmica, né? Para quem não sabe, a Débora foi a minha orientadora na graduação. Eu fui a primeira orientanda dela na UFO. E então ela chegou com essa gama de perspectiva da sociologia da punição, que até então eu não tive contato, e edificou a minha trajetória na universidade, tanto na graduação, no mestrado e agora no doutorado. Então, quero te parabenizar e dizer que você é a minha força acadêmica, é você quem inspira, o seu trabalho que é a inspiração do que eu escrevo. Então, parabéns e obrigada. Chorar. Andréia foi a minha primeira bolsista de iniciação científica FAPEMIG e hoje está fazendo doutorado na Unesp de Marília. E eu brinco, teve uma propaganda há algum tempo na televisão, né, que o rapaz falava, ai, que orgulho dos meus alfacinhos, né, eu lembro dessa propaganda. E vocês são todos meus, para sempre. Então, assim, a Andréia é minha, tá? Eu sempre falo, olha, você conhece a Andréia? A minha orientanda, tal. Vocês são todos meus, tá? Você é minha. Então, pode vir. Boa tarde para todo mundo, meu nome é Guilherme e eu queria fazer só uma perguntinha. Teve um momento que você falou que os professores nas faculdades lá na Argentina, eles explicavam para os alunos como forma de realmente reavivar a memória e não deixar eles esquecerem,
sobre aquela questão que você falou do crime de Estado. O que eu queria saber, na realidade, em quais faculdades você tem essa noção, isso acontecia, porque eu queria, na realidade mesmo, saber qual é a relação que a população argentina tem com o conhecimento de seus direitos, porque a gente sabe que no Brasil isso não acontece muito, então a gente não tem acesso à justiça, mas lá em quais cursos isso acontecia? Se era no do direito, porque né, tem muito a ver, ou se em outros aconteciam também? Na verdade, eram escolas até primárias, de criancinhas, tá? Tinha nas faculdades também. Eu, na verdade, acompanhei isso de colegas que contavam para mim. Eu fiz parte lá de um grupo de estudos que chamava CEPEC, né? Centro de Estudos de Pesquisas Criminais. Então, lá tinha um grupo grande de orientandos do Anitua e outros professores, que eram professores também, então eles narravam essas situações, né? Em algumas faculdades, mas depois, quando essa denúncia já ganhou, né, a grande mídia, e eu comecei a perceber que o Disque Denúncia, por exemplo, né, estava rolando já para denunciar professores, aí eu fiquei sabendo que, na verdade, esses professores falavam para crianças e adolescentes. Professores de ensino médio fundamental também estavam sendo denunciados nesse Disque Denúncia, porque falavam de política em sala de aula. Então, assim, para mim foi outra coisa importante. Não que eu não ache que a gente não faça isso aqui, tá, Guilherme? Eu acho que a gente faz, sim. Né? Nós, dentro da sala de aula, temos, para além da universidade, nós formamos professores que certamente fazem isso nas suas salas de aula, né? Foi chocante para mim perceber um enfrentamento, tá? Um embate, eles chamam lá, né, de greta, né, política, enfim, esse embate, esse buraco, né, de enfrentamento dessa dicotomia que a gente está vivendo aqui também, que foi capaz, né, de produzir isso, um disque denúncia da gente. Mas aqui também, recentemente, a ADUFO não ganhou uma liminar na justiça para impedir a página Indireita Brasil, que tem um Facebook aí chamado Indireita Brasil, que está dizendo para os alunos filmarem nós, professores, e depois nos denunciar. É o mesmo caso, né? Então, eu presenciei isso lá na Argentina, com colegas contando, né, essas situações, depois vendo isso na grande imprensa, né, na televisão mesmo, aberta, né, esses casos de disque denúncia e tudo mais. Sabe o que o sindicato dos professores fez lá? Chama CETERA, né, o sindicato dos professores. Eles fizeram uma cartilinha para explicar para os professores a melhor forma de explicar a política. Dá vontade de chorar, né? De pensar que é necessário uma cartilinha para tratar desse tema de forma não muito dramática. Isso é triste. Mas eu não vejo que nós aqui também não estejamos fazendo isso. Eu acho que a gente está. Só que assim, esse livro, eu brinco que ele já está vencido, que nem iogurte, né? Porque assim, o livro foi escrito por uma realidade que era de 2017, 2018, que foi uma convulsão, tanto aqui quanto lá, né? Lá eles estão vivendo hoje o que eu já começava a assistir há 2 anos. Eles estão vivendo uma inflação gigantesca, acabaram de declarar moratória ontem, né? Então eles estão vivendo uma crise econômica avassaladora, eles estão vivendo um governo, né, também bastante neoliberal nesse sentido. Então estão sofrendo os impactos das políticas de ajuste fiscal, de retirada de subsídios. E isso tem acirrado os ânimos políticos, né, que tanto lá como cá estão bastante polarizados, né? Então, esse fato que eu contei para vocês, né, desse disque denúncia e etc., na verdade só ilustram mesmo essa polarização política, como que eles estão vivendo isso lá, né? Eu acho que talvez, pelo menos eu senti, né, de alguma maneira, eu voltei para cá bastante assustada. Quando eu cheguei aqui em agosto, eu falei, sério? Nós estamos nesse nível mesmo? Assim, eu, sinceramente, cheguei um pouco assustada, mas eu senti que lá essa polarização existe mesmo, mas ela não ganhou esses contornos tão ameaçadores quanto aqui, tá? Eu acho que aqui a gente está vivendo situações mais dramáticas nesse sentido, de censura, de aula, ainda que eles tenham vivido isso também lá, mas eu acho que aqui o bicho está pegando mais, na minha opinião, pelo menos. Bom? Pode vir. Desculpa.
Boa tarde, professora. Eu queria fazer uma pergunta sobre qual que é a sua concepção sobre a questão, se você acha que é utilizada a política criminal no contexto nacional e internacional para fazer uma forma de pilhagem econômica de recursos dos países ditos de primeiro mundo para exercer uma soberania, por exemplo, na América Latina, como forma de exploração mesmo. E como o Estado de Direito se torna ilegal nos nossos países para que se possa manter uma organização, de certa forma, nesses países, como nos Estados Unidos ou na própria Europa. E queria saber qual é a sua opinião sobre isso, porque eu não vejo que existe tanto autoritarismo, posso estar errado, como existem uma política tão arbitrária como existe na América Latina, no Brasil, que a gente está vendo nos países como Estados Unidos e a Europa, como eu digo. Então, eu queria saber qual é a sua opinião sobre isso e como isso afeta a gente diretamente, no micro e no macro. É curioso você perguntar se a gente tem algum tipo de dependência, né, para além da economia, de colonialidade, enfim. Eu acabei enfrentando esse debate lá de alguma forma. Eu peguei um livro lá de uma brasileira que estava em espanhol, que ela dava lá, chama Rita Segato, né? Eu pirei com essa mulher, falei, gente, essa mulher é uma coisa, né? Eu nunca tinha ouvido falar dela aqui. Ela dá aula lá em Buenos Aires e ela fala sobre essa colonização econômica. Oi? Rita Segato. Colonialidade. Isso, colonialidade. Eu não lembro o título do livro, mas ela está discutindo raça, claro, né? Ela está dizendo da cor dos cárceres. Tem uma expressão que ela fala sempre, né? Qual é a cor dos nossos cárceres? E aí ela faz uma discussão no texto que eu acabei incorporando no final, né? Assim, na conclusão do livro, um pouco seduzida pelo debate que ela propõe, né? Que se de fato a gente rompe a América Latina com a colonialidade territorial, a gente ainda se mantém bem vivo, né, numa forma ainda colonialista no que se refere à economia, tá? E aí quando você fala, me parece que nos Estados Unidos não tem tanta arbitrariedade, na verdade nós estamos importando políticas criminais de lá, né? O Tolerância Zero, por exemplo, do Rudolph Giuliani, é de lá. Os 3 strikes, né, a política dos 3 erros, lá nos Estados Unidos é assim, alguns estados da federação pelo menos, né? Nova York é bastante nesse sentido, um estado muito punitivista. Você errou 3 vezes, você quase pega uma perpétua, ainda que seus 3 erros não sejam tão graves assim, né? Nós paulatinamente fomos sendo seduzidos por esse recrudescimento lá. Aliás, os Estados Unidos é o campeão da população carcerária, com mais de 2 milhões de pessoas presas, né? Então, nós estamos adotando esse modelo. Boa parte do encarceramento, inclusive, é um encarceramento que a gente tem por conta da guerra às drogas. Gente, essa guerra não é nossa, né? Vamos parar de sentar, né, e reproduzir a lógica de risco e punitivista norte-americana? Se eles querem pirar o cabeção com essa história e encarcerar por isso, eu lamento profundamente que eles assim o façam, mas a guerra deles não é nossa, né? E a América Latina como um todo incorporou essa guerra contra as drogas. Aquele documentário 13ª Emenda, que está lá no Netflix ainda, eu acho, é ótimo. Porque mostra, inclusive, como que essa política de guerra às drogas, na verdade, foi uma política de contenção racial. E nós estamos fazendo a mesma coisa. Você pega os dados estatísticos da população carcerária brasileira, né? Mais da metade da população carcerária, quase 63% da população carcerária brasileira é composta por negros. Mas nós não temos essa mesma proporção em termos, né, de população. Então a gente está reproduzindo uma lógica colonialista, só que econômica, não é mais territorial, mas é econômica, de punir, tá? A Colômbia adotou de forma tão radical a guerra contra as drogas, né, que inclusive cedeu parte significativa da sua soberania para isso. Nós estamos no caminho, tá? Infelizmente. Por isso que eu fiquei enlouquecida quando o Uruguai, né, rompe com esse modelo hegemônico e faz de fato uma descriminalização importante, né, do comércio de entorpecentes, porque ele está
primeiro reconhecendo que esse não é um problema penal, né, um problema de saúde pública, está encarando este problema com uma política de redução de danos, e por outro lado está dizendo, ó, Estados Unidos, essa é uma política sua, não minha, nós aqui vamos tratar desse problema caseiramente, da nossa forma, né? Isso a gente vai precisar ter coragem para fazer, tá? Isso que eu digo assim, isso a América Latina quase que inteira, tá? Vai ter que ter coragem para fazer, porque senão, inclusive, a gente paga um preço altíssimo, tá? Porque encarcerar não é barato, não. E enquanto a gente não adere a a outra política neoliberal, que é privatizar presídios, porque a gente aqui tem uns probleminhas, né? A gente não adere tanto assim, porque a gente tem medo, né, de ter um presídio do lado de casa, a gente não quer. Né? A gente não quer muito esse novo nicho de mercado, mas o americano ele não tem pudor nenhum, ele não tem problema nenhum com isso, ele inclusive lucra muito com o sistema prisional. Tem um livro do Luiz Vacan que chama Prisões da Miséria, que é interessantíssimo nesse sentido. Quando a gente acordar para isso, infelizmente, a gente vai, se seguir essa política colonialista econômica norte-americana, nós vamos ter, numa proporção aí de pessoas presas, né, como aquele Tropa de Elite 2, né, o Michel Missi, ele abre esse programa falando, olha, nós vamos ter daqui para frente, né, 1 em cada 5 brasileiros em liberdade estarão daqui 20 anos encarcerados, vai ser assim, tá? Então eu discordo de você só nesse sentido de que nos Estados Unidos e na Europa há maior, né, garantia, tem mais direitos e garantias sendo preservados e o sistema não é tão punitivista, ao contrário, nós estamos adotando o modelo deles, principalmente dos Estados Unidos, tá? Oi. Primeiro falar que eu estou muito feliz de estar aqui. Débora foi minha professora algumas vezes, porque eu reprovei algumas vezes, mas eu passei no final. Eu quero te fazer 3 perguntas. A primeira, acho que quando a gente tem uma mídia coerente, ela pode ser muito importante na nossa democracia, né? A gente pode ver isso pelo The Intercept. Então, a primeira pergunta é essa, se você acha que essa série Vaza Jato pode ter algum impacto pragmático. Porque, por enquanto, a sensação que eu tenho é que ela só serviu para quem já era anti-Bolsonaro, para quem... Tem gente que nem sabe o que está acontecendo, então, assim, pensando nessa coisa do processo mesmo, assim, da justiça, de como foi feito, se você acha que isso pode interferir de algum jeito. A segunda é qual é a visão que os argentinos, principalmente a galera da academia, né, dos movimentos sociais, estão tendo sobre o Brasil nesse momento, no Brasil de Bolsonaro? O que você ouviu, assim? E terceiro, pensando nessa discussão, né, de política de punição, né, eu acho que o Bolsonaro foi uma figura muito importante, um marco histórico, né? Ele tirou da gaveta a nossa vergonha de bater palma para quando a polícia mata alguém. Então, assim, o que você acha que isso vai gerar de impacto negativo e se você acha que esses impactos têm volta? Ou se vai ser alguma coisa assim que vai demorar décadas para a gente conseguir voltar? Eu também estou feliz que você está aqui, viu, Luana? E você reprovou, mas assim, quando você aprovou, também você aprovou bem aprovadinho. E eu estou assim, repleta de alegria hoje, porque hoje eu tenho aqui alunos, ex-alunos, pais de ex-alunos que foram alunos e que agora são ex-alunos, né, Diógenes? Eu morro de orgulho de ter dado aula para a sua família, né, para você, para a sua filha, enfim, estou morrendo de alegria. Vou responder as 3 então. Primeiro, eu fiquei bastante feliz com o Intercept, né, fazendo esse vaza-jato todo que a gente está assistindo, porque ainda que isso não tenha produzido uma hecatombe em termos de manifestação, né, de convulsão social, escancarou. Né? A gente não pode fechar os olhos para uma realidade que está aí, que nós estamos assistindo. E já tem produzido alguns impactos políticos. Né? Se a gente vai acompanhando no dia a dia, né, na leitura desses jornais hegemônicos, inclusive, eles já começam a relatar os danos. Né? Eu gostei bastante de ver o STF anulando a sentença da Lava Jato ontem, né? E do impacto midiático que isso produziu, porque isso vai produzir bastante discussão daqui para frente. E, de alguma maneira, a gente só vai conseguir avançar no combate, enfim, né, na explicitação mesmo desse respeito à lei que foi, né, esse arrepio louco da lei que foi esse processo todo da Lava Jato,
com esses vazamentos. Então, por mais que a gente tenha se frustrado com o impacto, eu nunca vou me esquecer de dar uma aula lá no direito, estava dando uma aula no direito, e aí começou aquele burburinho, todo mundo pegando o celular, eu falei, morreu alguém, né? Aí dei um tempo, falei, não, deixa eu segurar um pouco, vou esperar 1 minuto ou 2, e aí o molecada enlouquecida. Eu falei, não, gente, então tá, né? Então vocês dividir comigo essa história aí, que tá rolando. E era aquela gravação do Wesley Batista, falando do Temer, da mala, enfim. Que naquele momento, para os meninos, no dia seguinte, a gente já teria outro presidente, né? Eu falei, não vai rolar, tá? Vocês estão muito empolgados aí, achando que, né? Desculpa dizer, mas é bom, vamos voltar para a aula, porque não vai ser esse o impacto. Amanhã a gente vai acordar com o mesmo presidente, provavelmente depois da manhã e depois da manhã, mas isso teve um impacto importante, né? Não foi uma invisibilidade, porque eu falo muito no livro aqui que, para mim, o desespero maior da imprensa brasileira é a invisibilidade, é o tanto que a gente tem de silêncio sobre assuntos tão importantes. Então, não dá para negar que escancarou-se, que as grandes, né, os veículos de comunicação mais hegemônicos, como a Folha, a Veja também agora está noticiando, ou o UOL, enfim, está todo mundo noticiando. Isso vai ter impactos políticos, sim, embora não os que a gente desejasse imediatamente, né? De ver ministros sendo, né, enfim, né, demitidos, exonerados e etc. E as sentenças... Gente, estamos falando do Supremo, né? Assim, eles não vão subverter a ordem e o tempo jurídico, né? Eu brinco lá no direito que o direito tem o seu tempo e ele é bem lento, né? Então, isso não vai acontecer da noite para o dia, mas eu acho ótimo que a gente não tenha silêncio sobre isso, né? Que a gente não tenha tido uma censura, que isso tenha conseguido transcender toda essa força, né, política que a gente tem hoje na contramão, né? Então inclusive sempre que eu leio uma nova notícia, eu acho melhor ainda, né? Ontem, acho que uma procuradora da Lava Jato pediu desculpas. Estou gostando disso, tá? Porque além de pedir desculpas, ela reconheceu que aquilo é verdadeiro. Então, assim, amanhã você vai falar, não, perícia nesse tudo aí, porque isso tudo é falso. Espera aí, ninguém pede desculpa por algo que não falou, né? Então, eu estou achando bom, eu não estou tão chateada assim. É claro que diante das condições de temperatura e pressão que a gente está vivendo, convenhamos que a gente está vivendo um momento muito, muito bom. Mas são, para mim, pequenas conquistas, sim, eu estou achando bem importante. O que os argentinos acham da gente, né, com essa história do Bolsonaro, como é que eu não sei muito bem, assim, mensurar se eles estão com mais pena ou se eles estão mais indignados ou com medo que aconteça a mesma coisa lá, porque com medo que aconteça a mesma coisa lá, eles estão, tá? Porque quando eu estava lá, eu falo para os alunos do direito que eu aprendi reforma da trabalhista lá. Porque eles faziam programas também de 1 hora de duração, falando tudo que nós iríamos fazer e fizemos tudinho, tá? Ponto por ponto, eu achava impressionante, eu falava assim, gente, eu não tinha essa compreensão. E eu fui ter na TV aberta, a TV aberta te instruir é o fim do mundo, tá? Só pra, né? Então, assim, eles estavam morrendo de medo que lá acontecesse a mesma reforma que aqui. E a gente ainda estava no Temer, tá? A gente ainda estava vivendo no Temer. Quando aconteceu essa movimentação dos caminhoneiros, aí eles ficaram, assim, assustados. Eu falei assim, não, gente, peraí, né? Vocês realmente saem às ruas para pedir a volta da ditadura militar? É verdade. Aí era meio que susto e indignação, assim, eles queriam que eu explicasse como a gente faz isso. Por que a gente faz isso? Porque se para eles é tão dolorido, e eu vejo, gente, assisti uma fala da, como é que é o nome dela? Agora é Inês, que é a velhinha da Mãe de Maio, mais idosa, Bonafante, exatamente. Assistir uma fala da Bonafante e não chorar é algo desafiador. A primeira vez que eu escutei essa mulher falando numa manifestação de Santiago, eu não conheço quase nada da história da Argentina, me desculpe, mas assim, né? Eu sentei e chorei na calçada. Falei, não, realmente, eles sentem a dor toda hora que eles falam da ditadura. Quando eles acham um filho desaparecido, né, as mães de Maio, quando acham, fazem um furdunço que vocês nem imaginam. E aí elas sentem na mesma intensidade a alegria
que elas, né, no sentido inverso, elas sentem dor quando elas falam daquela época. A gente não tem isso, tá? Então, por isso que eles ficam enlouquecidos com a gente. Eles falam, como assim? Vocês não sentem quando vocês falam as memórias, quando vocês escutam uma pessoa torturada, vocês não ficam horrorizados com isso? É duro explicar, né, que de fato, quando a gente não mantém a memória viva, o esquecimento faz com que a gente, inclusive, depois de um certo tempo, negue a própria história, né? Para eles isso é bastante incompreensível. Agora, depois que Bolsonaro foi eleito, eu só fiquei no WhatsApp. Eu tenho uns grupinhos, né, com os camaradas de lá. E aí, assim, eu me lembro quando o Bolsonaro ganhou o primeiro turno das eleições. Eu estava aqui, sozinho no apartamento, e aí eu estava assistindo um filme do Héctor Escola, Culpa de Márcio, né, que chama um Dia Muito Especial, que é um filme que fala do nazismo, enfim, né, de um sujeito que é perseguido. Não vou ser spoiler, não, porque o filme é bom. E aí eu comecei a chorar desesperadamente, né, porque na minha rua, depois que saiu o resultado das eleições, começou a ter uma manifestação grande, né, dizendo, viado, sai do armário, que agora a gente, como é que é, não sei o que lá, sai do armário, agora a gente vai matar viado, não sei o que. E aí comecei a ficar bastante desesperada. Mandei mensagem de WhatsApp para alguns amigos queridos, alguns até falaram, não, estou indo aí agora te buscar. Eu, não, pelo amor de Deus, né, o negócio está rolando aqui na rua, fica aí e tal. E mandei também, só que eu estava tão, né, um pouquinho também, né? E aí eu já mandei, eu acabei mandando para o grupo lá da Argentina. E eles começaram a conversar comigo, calma, né, querida, carinho, calma, carinho. E começaram a falar, né, olha, isso vai passar, né, essa é uma onda, nós também estamos vivendo isso, enfim. Então eu acho que, mais do que o horror, né, da gente estar vivendo essa situação, eles estão muito solidários. Quando o Bolsonaro foi lá, né, eles começaram a projetar em prédios, né, fora Bolsonaro, nós aqui não te queremos, não te quero, não sei o quê, e mandaram para mim carinhosamente, dizendo, olha, nós estamos aqui por você, né, carinho. Gente, isso é uma fofura. Eu sempre falo que eu morro de amores por eles, tá? E agora toda a Copa do Mundo eu torço por eles. Lamento, mas é verdade. Então, eu acho que eles são mais condoídos com a nossa dor também do que necessariamente, assim, né? Eles não... Aliás, eles têm uma frase que define muito a nossa relação, que eles brincam comigo, eles falavam comigo assim, ó, brasileiro ama odiar argentino, e o argentino odeia amar brasileiro. É exatamente isso. Então, eles estão mais com pena, talvez, eu acho, mais condoídos com a gente do que, né, enfim, do que assustados, enfim, embora estejam também. Por fim... O que você acha do Bolsonaro? Pois é. Eu tô assustada, porque assim, mesmo com 45 anos, às vezes eu me sinto velha demais, mas às vezes eu me sinto nova demais, tá? E eu acho que eu não vivi o suficiente de democracia. Eu sou uma carente de democracia, tá? Eu nasci num período ditatorial, eu assistia a televisão de manhã em casa vendo o dia do presidente Figueiredo, tá? Então, eu vivi pouco, para mim, eu acho, a euforia democrática, embora quando eu era adolescente, eu estava no auge, né, da esperança. Eu entrei na universidade, por que vocês acham que eu estou na universidade até hoje, né? Porque o dia que eu pus o pé na universidade, naquela euforia, né, do começo dos anos 90, tinha acabado de ter Constituição em 88, né? Entrei em 92, eu estava assim, né, a universidade era um espaço de puro tesão, né? A gente falava, não, é aqui que nós vamos construir mesmo uma nova sociedade, mais justa, solidária, enfim. E eu decidi ali na minha graduação que eu ia viver na universidade pro resto da minha vida. E eu não estou no resto dela, né, dá licença, mas assim, eu estou bem do meio para cá, né? Ainda quero viver bastante democracia. Então eu acho assim que nesse sentido, eu fico muito triste que a universidade seja o alvo, por exemplo, porque eu não estou enganada. Isso aqui é pura potência. Eu sempre falo para os meus alunos que a universidade ela pode emancipar você. Ela pode. Não necessariamente ela vai fazer isso. Mas ela pode. Fez comigo, fez com muitos de nós aqui, colegas. Mas se ela não te emancipar, ela vai te transformar com certeza. Isso ela faz toda vez. Toda vez. Todo sujeito que entra aqui. Por menor que seja a transformação, sai diferente. Então a nossa força é gigantesca. Do mesmo jeito que ela é gigantesca, a força contrária que vem contra nós tem sido bem grandinha também. Tá? Então eu tenho ficado um pouco preocupada. Em matéria de controle,
mais ainda, porque eu brinco que esse livro já está anacrônico, porque assim, embora eu tenha feito um estudo, inclusive acompanhado de colegas, né, a Nitua, Máximo Souza, agora estou tão metida que eu já falo que a Nitua é meu colega, né? Enfim, todos eles já estão há mais de 20 anos fazendo a reflexão sobre o recrudescimento punitivo. E aí eu lamento dizer, mas a esquerda contribuiu muito para o recrudescimento punitivo, tá? Foi um erro nosso, grave, porque não adianta fazer política econômica de inclusão social e fazer contenção da miséria com o PP, porque isso é paradoxal, é absurdamente contraditório. Então a gente está fazendo isso já tem um tempo. Só que agora isso vai ser muito pior. Tá? Agora a gente tem mesmo um governador que sobe num helicóptero e atira contra uma comunidade, que desce do mesmo helicóptero e festeja a morte de um sujeito. E isso é novo. Porque agora, de fato, como você falou, a gente já não tem mais vergonha de dizer e de aplaudir a morte dos sujeitos, né? As execuções sumárias, enfim, a gente já não tem, embora isso seja a história do Brasil, tá? Não estou dizendo que isso é novo também não, porque vai lá na periferia e o sujeito vai falar, ó, bicho, isso aqui sempre aconteceu, tá? Mas agora a gente já não tem mais vergonha de admitir que essa é a nossa história, e mais, a gente quer reformar a lei para permitir que a gente faça isso agora dentro da legalidade. Então, dá licença, mas agora a nossa luta é muito mais necessária. Né? Agora o papel da universidade é muito mais relevante, porque agora a gente tem um enfrentamento muito maior. E se o enfrentamento é muito maior, dá licença que eu também estou bastante preocupada, porque as nossas, né, o que a gente vai sofrer em termos de consequências desse enfrentamento também serão severos. E, de certa forma, a gente já está sofrendo um pouco. Tá? Então é isso, mas eu nunca, assim, eu termino o livro falando que a gente tem dois horizontes possíveis, né? Desse obscurantismo punitivo. Mas eu também aprendi na Argentina, que a gente, e aqui também em alguma medida, que nós temos formas domésticas não colonialistas, muito, né, nossas, de controle, que são muito importantes, contra-hegemônicas e que funcionam muito mais. Do policiamento comunitário brasileiro, que existe em várias cidades ainda, a descriminalização do comércio de entorpecentes no Uruguai, por exemplo, a gente pode fazer isso, só que a gente tem que ter coragem política para fazer. Então é um período difícil, não é? Né? A gente vai sofrer? Vai. Mas eu ainda acho que a universidade resiste, eu acho. E aí é só achar mesmo, porque eu vivi o melhor dela, né? Assim, eu vivi o período da abertura enquanto aluna, depois enquanto professora. Eu só pirei o cabeção. Agora é o momento de defendê-la, então. Então agora eu estou no front para defender a universidade. Eu acho que ela vai resistir. Mas a gente vai ter que carregar. Daqui a um tempo a gente vai catar alguns destroços. Isso, infelizmente, é verdade. Também. Tá? Então vamos fazer só mais duas perguntas e encerrar. O meu não é nem uma pergunta, é mais assim, eu estou até muito emocionada, queria te agradecer, eu já te ouvi falar, infelizmente eu não fui sua aluna, mas quem sabe ainda, né? Eu sou doutoranda da UBA. Vamos conversar. Ai, amei, gente, vocês são testemunhas. Então, me chamou muita atenção, primeiramente, a própria estrutura da universidade, que você tem acesso aos doutores numa facilidade e eles têm uma generosidade ao transmitir os conhecimentos, a gente cria conhecimento junto. Mas o que me chamou muita atenção, diante disso tudo que a Débora falou, que me tocou muito, alguém perguntou, eu esqueci o nome da pessoa, eles fazem lá na Exesma, né, eu fui lá visitar, e é interessante porque, gente, tem brasileiro, argentino. Primeiramente, o taxista falou assim, você vai ficar quanto tempo? Não, eu vim para ficar o dia todo aqui. O que você vai ficar fazendo o dia todo nesse lugar horroroso? Eu falei assim, não, eu estudo. Aí estava tendo a eleição, ele falou assim, se o Macri ganhar, eu vou embora para a Espanha. Eu falei assim, por quê? E aí tá, aquela coisa, né? Então a gente tem que ter paciência em todo lugar do mundo. Mas lá, o que me chamou muita atenção é que tem aqueles recorridos, né? Então tem aquelas visitas guiadas. E quando eu emocionei muito quando eu entrei na sala lá das Mães de Maio e tinham resgatado um neto. Então eles têm um mapa, tem um calendáriozinho de quantos são, quantos faltam para resgatar e toda a festividade.
Então, quando pergunta-se aí a questão da diferença, né, Brasil e Argentina, então quando eu recebi esse post, para mim foi um presente quando fala da questão comparativa, a gente vê muito isso. Eles falam na dor, eles estudam a dor, eles vivenciam essa dor, e aqui para a gente é difícil. Então eu estou trabalhando em justiça de transição, porque para mim a justiça de transição lá acontece, aqui a gente ainda está no protótipo, né? Ainda mais agora com esse governo fica difícil. Então, era mesmo para contribuir e para falar assim, que mesmo sendo o Orkut vencido, para mim vai servir como fonte de trabalho, e parabéns pelo seu trabalho. Só para situá-los, a justiça de transição é essa justiça de períodos, né, de transição de ditaduras para a democracia. O Brasil não fez isso, né? A gente fez uma lei de anistia que calou todo mundo e pôs no armário, né, toda a nossa história. Mas em alguns países latino-americanos essa justiça de transição é muito viva, né? Inclusive a Argentina tem alguns presos que são presos condenados por crimes de Estado e estão presos perpetuamente, inclusive. Tá? Não que eu fique muito feliz, mas com a prisão perpétua... Oi? Presos pelo que fizeram. Presos pelo que fizeram durante a ditadura. Tá? É, exatamente. Então essa é uma justiça de transição que a gente chama. Sim. Vamos fazer a última pra gente comer, né? Não, pode vir. Não, é porque na verdade a minha pergunta já foi feita, ela já respondeu. Tá, então, tinha uma pessoa ali querendo fazer a pergunta que eu cortei. Professor, de qualquer forma, assim, aproveitando aí, eu queria te parabenizar e dizer que eu tive aula com a senhora em 2015 e eu estou formando agora e a senhora é a melhor professora que eu já tive até hoje. Uau! Então, não, é real. Então, é uma honra estar aqui. É sério, é uma honra estar aqui e poder ouvir sobre a sua experiência. Eu gostaria de perguntar, não sei, professora, se a pesquisa abrangeu o âmbito prisional como completo, mas eu gostaria de perguntar se a senhora teve tato ou alguma percepção de como a ressocialização do preso, no caso da Argentina, durante o âmbito de pesquisa, porque a gente sabe que no Brasil é uma questão lastimável, e como a senhora vê isso como um ponto de exclusão social e como isso pode condicionar o indivíduo de volta ao mundo do crime pela falta de oportunidades. Então, Breno, o ideal de reabilitação é um ideal iluminista, moderno, a gente não precisa acreditar nele, tá? Eu gosto de uma frase do Eugênio Raul Zaffaroni que fala que ninguém aprende a jogar futebol dentro do elevador. Bem didático, ninguém aprende a jogar futebol dentro do elevador. Essa discussão sobre o abandono do ideal de reabilitação, ela está muito presente tanto na Argentina quanto aqui no Brasil, né? Tem toda uma tradição do pensamento criminológico que já tem falado bastante do fim, né, do abandono do ideal de reabilitação. A diferença é que lá na Argentina os sistemas prisionais não são tão populosos quanto aqui, tá? Eles têm uma margenzinha já de população extravagante, né? Então, sei lá, acho que eu não me recordo bem agora, mas eles têm já um pouquinho de superpopulação, mas nada comparado ao Brasil, tá? E eles têm uma realidade prisional lá muito diferente. Então, se aqui nós estamos discutindo as organizações criminosas, como o PCC, mas não tem só o PCC, o Nordeste tem uma miríade de organizações, enfim, né? Em que as disciplinas dentro do cárcere acontecem agora, né, em grande medida, permeadas pelo poder dessas organizações, lá eles ainda estão falando de torturas de agentes penitenciários, né? Com um colega de lá do CPEC, eu falei, estou me sentindo que eu voltei para os anos 80. Porque vocês estão discutindo aqui algo que pra gente já nem, né, pega lá o livro do Varela, o Carcereiros, né? Ele já fala ali, os camaradas dele que eram agentes penitenciários, falam, bicho, agora eu só abro o tranco e fecho o tranca, né? Porque quem faz a gestão da disciplina dentro do cárcere são as organizações, seja a PCC em São Paulo ou em grande parte do Brasil, ou a Al-Qaeda, tem uma que chama Al-Qaeda lá em João Pessoa, em Natal, enfim. Tanto lá quanto cá, né? Na verdade, a disciplina hoje dentro do cárcere acontece muito
por meio das organizações. Então, falar em ressocialização numa conjuntura dessa chega a ser ofensivo, tá? Agora, lá na Argentina, eles usam outra expressão que, na verdade, nem é deles, é norte-americana, que é a expressão prisão-depósito. As prisões lá são interpretadas por quem estuda, né, pelo menos, dentro de um olhar criminológico crítico, eu quero deixar bem claro, né, porque se você for lá numa aula de penal bem dogmática, né, talvez não seja essa a discussão, mas na criminologia crítica argentina, eles usam essa expressão de prisão-depósito muito voltado naquele debate de que a prisão hoje é um locus de contenção de redundantes da economia. É um depósito de gente, como a gente costuma dizer, mas não é um depósito qualquer. É um depósito que tem ali o compromisso, né, a necessidade de deixar pelo maior tempo possível aquela população redundante que já não tem mais espaço no mercado. Se você compara, né, dados estatísticos prisionais dos dois países, você vai ver que boa parte da população prisional é masculina, numa idade que vai de 19 a 29 anos, ou seja, né, majoritariamente uma população economicamente ativa, só que não, né, porque está à margem do mercado formal de trabalho, na maioria das vezes com baixíssima escolaridade. Aqui no Brasil nós temos 700 mil pessoas presas mais ou menos, porque o DPEM não quer mais fazer dado, né? Porque claro que num país que não é muito democrático não se faz dados. Então o último dado do DPEM é de 2017, não tem mais, né? Mas o último dado dizia de 700 mil pessoas, 736, né, mil presos, e menos de 1% com ensino superior completo. Metade da população prisional brasileira tem ensino fundamental incompleto, exatamente, incompleto. Isso não é muito diferente na Argentina, tá? Então aqui a gente teve que pulverizar a nossa crítica, porque a gente não pode mais simplesmente falar que as nossas prisões são depósitos de redundantes da economia. A gente tem outra conjuntura, né? O nosso cárcere, quando que foi? Tem 20 dias, em julho, final de julho, a imprensa brasileira noticiou, ainda bem que noticiou, né? Podia não ter feito, uma chacina dentro de um cárcere, 58 mortos e 16 decapitados. Essa não é uma realidade argentina, tá? Para nossa tristeza profunda e vergonha absoluta, essa é uma realidade muito nossa. Mas lá eles começam a usar essa metáfora da prisão-depósito para também fazer a discussão do fim do ideal de reabilitação, do declínio desse ideal, que de fato, na minha opinião, nunca funcionou, tá? Eu sempre concordei com o Zaffaroni, que você não educa ninguém a ser, né, sociável, apartando esse sujeito da sociedade, tá? A prisão é necessária? Eu lamento dizer, mas para alguns casos ela é. Mas que ela não ressocializa, na minha opinião, ela não ressocializa. Só que agora, diante desse extravasar de gente dentro do cárcere, aí é que ela não vai conseguir fazer isso mesmo, tá? Então lá eles usam essa metáfora da prisão-depósito para também fazer a crítica do fim do ideal de reabilitação. Bom? Então, eu agradeço a presença de todos, a participação da professora Débora e dou por encerrada a palestra em nome do NUPEX. Agora a gente abre para os autógrafos ou para o lanche. Para o lanchinho, tudo ao mesmo tempo, né? Vamos fazer. Então, quem quiser pode, quem tiver adquirir um exemplar, que acho que eles se esgotaram, rapidamente, do livro, pode vir aqui pedir um autógrafo e tirar uma foto com a nossa